já entenderam, tá bom? Agora vamos sobre as plantas. Tia vai ler. As plantas são seres vivos, assim como os animais, portanto, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, as plantas são assim como nós. Nós não nascemos, crescemos, nos reproduzimos, ou seja, temos outras crianças, né? Então, temos filhos, né? Então, as plantas também elas se reproduzem. Elas têm outras plantas e no final, assim como seres vivos, né, seres humanos, elas morrem. Então as plantas elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para produzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais, ou seja, as plantas. Quando a tia fala de vegetal, a tia está falando das plantas, tá bom? Porque os vegetais são as plantas. Precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Então, nós seres humanos precisamos de alimento, né? Estamos com fome, nós iremos no mercantil ou colhemos alguma coisa das plantas, uma fruta, nós comemos. Já as plantas, que são seres vivos assim como nós, mas elas se alimentam de diferentes, né, maneiras. Então, ela precisa de água, gás carbônico e luz do sol, né? Para produzir o seu próprio alimento. Então, presta atenção aqui nesse esquemazinho que a tia fez. Primeiro, a água. A planta precisa de água e sais minerais, né? Que entra dentro dela, nós regamos a planta, ou então chove e ela acaba recebendo água, gás carbônico que entra nela, a luz do sol que entra nela e ela solta para o ar, né? O oxigênio. Respira aí, ó. Dá uma respiradinha aí em casa. Respira de novo. Para você respirar, precisou de quê? De oxigênio. Então, a planta, ela solta esse oxigênio no ar. E o oxigênio, ele é muito importante, né? Para nós respirarmos, ajuda os animais a respirar. Então, as plantas, ela é muito importante. Tem gente que faz desmatamento, né? Arrancar as plantas, mas não sabe a importância que as plantas para a terra, né? E principalmente para nós, seres humanos, tá bom? Todos nós seres vivos precisamos de oxigênio e ela ajuda a manter esse oxigênio na terra, tá certo? Então, ela precisa de água e sais minerais, gás carbônico, luz do sol e libera o oxigênio para todos nós, tá bom? Então, nós temos as plantas terrestres, aquáticas e aéreas. Tia, o que significa plantas terrestres? Acredito que vocês lembram, porque a tia já deu aula sobre isso, mas vamos lá revisar. As plantas terrestres, deixa eu ler aqui, são aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias que necessitam para viver. Então, essas plantas terrestres, se vocês forem na rua, né, em um jardim, vocês vê várias plantas plantadas na terra, né, no solo. Então, essas são as plantas terrestres. Elas vão crescendo na terra, né, vão crescendo no solo. Tio, que são plantas aquáticas. As plantas aquáticas são aquelas que se desenvolvem na água. Elas retiram da água os nutrientes necessários para a sobrevivência. Então, as terrestres, elas retiram da terra, né, a substância para elas sobreviverem. E as aquáticas retiram da água. Então, temos um exemplo aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, de plantas aquáticas. Elas se desenvolvem, crescem sobre a água, tá bom? E as aéreas, tia? As plantas aéreas vivem em locais altos, apoiadas sobre as rochas. Então, são aquelas plantinhas que vocês, não sei se vocês já viram, que tem lá em cima, numa construção, né? Elas cresceram assim, dentro da parede. Então, aí são as plantas aéreas, né? Elas cresceram sobre outras plantas também. Então, são plantas aéreas, tá bom? Agora, vamos para as partes da planta. Tia, quais são as partes das plantas? Acredito que vocês lembram, né? Que são raiz, caule, flores, frutos e sementes. Repete com a tia. Partes da planta. Raiz,
caule, flores, frutos e sementes. Nós sabemos que cada parte da planta tem uma função. Não é à toa que as plantas têm partes, porque cada uma tem uma função. Um exemplo, nós temos nossa mão, né? Então, nossa mão serve para pegar coisas, né? Para levar alimentos até a boca. Nossos braços também, né? Nossas pernas servem para andar, caminhar, fazer exercícios e várias outras coisas. Nossa boca serve para comer, mastigar, falar, né? Então, nosso corpo tem várias partes e cada parte tem uma função. Assim é também com as plantas. Então, cada planta, né, tem partes e cada parte tem uma função. Qual a função da raiz? Deixa eu ler aqui para vocês. A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no substrato. Ou seja, é através da raiz que a planta, né, consegue ficar em pé, né, ficar fixada, tá bom? Então, qual a função do caule? O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Então, o caule, tá vendo aqui o caule? Tem essa função, ó, aqui é a raiz. A raiz tem a função de sustentar a planta no solo. Qual a função do caule? Sustentar as folhas, os frutos, né? E as flores, porque tem plantinhas que têm flores, então elas sustentam, né? Qual a função das folhas? As folhas são capazes de absorver a luz do sol. A tia até esqueceu de colocar aqui folhas. Deixa a tia colocar aqui. Folhas. As folhas, ela tem a função de absorver, tá vendo, ó, a luz do sol, como tem aqui, ó. É através das folhas que a luz do sol penetrará nas plantas, tá bom? Qual a função das flores, tia? As flores são o órgão reprodutivo das plantas. É a partir delas que a planta poderá formar os frutos e as sementes. Porque para outra planta desenvolver, precisa também da semente, né? Você vai plantar lá uma planta, você coloca a sementinha. Então, as flores é responsável, né? As flores são o órgão reprodutivo das plantas, é a partir delas que as plantas poderão formar frutos e sementes, tá bom? E os frutos? O fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as plantas. Você já viu um mamão? Quando você abre o mamão, tem várias sementinhas, né? Então, a função do fruto é proteger a semente, tá bom? Você pega um abacaxi, tem aquele caroço, né? Então, aquele fruto tá protegendo, tá bom? E assim, várias outras frutas, né? Temos a maçã. A maçã tem aquelas sementinhas dentro. Então, ali o fruto, ela tá protegendo aquelas sementinhas, tá bom? Qual a função das sementes? Vamos ver aqui. As sementes são encontradas na maioria dos frutos, possuem cores, tamanhos e quantidades diferentes. Então, as sementes, quando plantadas em solo fértil, como água e sais minerais, geram novas plantas. Então, as sementes, ela tem a função, né, de ter várias outras plantas, tá certo? Então, aqui foi uma revisão rápida. Espero que vocês prestem atenção. E agora a tia vai passar a atividade para vocês, tá certo? Então, fiquem bem espertos. Copie a atividade, mandem no grupo pra tia, tá bom? Então, beijinhos e ótima aula a todos!